E aí, Lila, temos hoje um novo convidado aí, que agora vai estar se integrando ao programa, né? E vai fazer comentários sobre segurança, que, aliás, é um dos itens mais importantes hoje da ânsia popular, da ânsia da população toda brasileira, que é a questão do nível de segurança ou de insegurança que nós estamos sofrendo no Brasil inteiro. Não há lugar nenhum hoje, aquela cidade pacata, lá no interiorzinho, o camarada, vou me aposentar, vou para lá. Está perigoso também. Até porque lá o aparato de segurança é muito menor. Os bandidos descobriram isso. Então, na cidadezinha com 1.000 e poucos habitantes, os caras vão lá e fazem o que querem, porque não tem, a população está desarmada, normalmente é a população de idosos, e enfim, quer dizer, a coisa realmente está como, tempos atrás, meu pai dizia, como o diabo gosta. E hoje temos aqui o Gustavo Curia. Gustavo, prazer em tê-lo aqui como novo integrante do programa. E o Gustavo vai desenvolver um assunto que é esse aí, ligado à segurança pública, segurança privada, segurança dos nossos prédios, sejam eles prédios comerciais, habitacionais. E a segurança é um tema palpitante, né, Gustavo? Em primeiro lugar, eu queria saudar Silvio e Lilian, aqui na mesa comigo. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Queria também saudar nossos gaúchos e porto-alegrenses aqui da minha cidade, querida Porto Alegre. E realmente, Silvio, é uma situação lamentável e muito triste que a gente está vivendo hoje. O estado do Rio Grande do Sul já foi referência em todas as áreas. Hoje é referência de atraso, referência de estagnação e de má vontade política. Porque o plano de segurança é atribuído muito à questão de falta de orçamento de recursos, mas a gente sabe que também tem muita falta de vontade política. Porque se arrecada muito, tanto no Estado quanto no país, na federação. E quem é refém dessa situação é o cidadão gaúcho, que hoje está exposto, está aí na rua. A gente vê situações em que pais e mães de família estão sendo mortos diariamente, abatidos, e o poder público continua ainda sem fornecer nenhuma alternativa viável e realmente que seja uma alternativa forte de combate à criminalidade. Então, quer dizer, hoje eu estava lendo no jornal e a gente vê o quê? Que os índices de criminalidade no Rio Grande do Sul estão todos aumentando. Nenhum deles está regredindo. Dos 11 maiores estados do Brasil, o Rio Grande do Sul é o único que conseguiu a façanha. Então, sigam as nossas façanhas, não é bem assim. Né? A façanha de continuar tendo aumento de roubo, a façanha de continuar tendo aumento em taxa de homicídios, a façanha de continuar tendo aumento em roubo de veículos, inclusive superando grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Rio Grande do Sul sempre foi uma referência, mas hoje a gente está caminhando numa estrada muito, muito, muito ruim. Uma estrada do atraso e na direção que a gente não queria. Bom, tu tens uma empresa, né, Gustavo, que claro, centrou, o foco dela é a questão da segurança, né? Como é o nome da empresa, como é que tu atua no mercado, como é que está esse mercado? Claro que é um mercado demandante. Né? Exato. Bom, o projeto CIDEM, ele começou há 5 anos atrás. A CIDEM significa Sistema de Autodefesa Militar. Esse projeto, ele teve início porque eu tive experiência como atleta de artes marciais no exterior, e quando eu voltei para cá, eu vi que o que a população sentia falta. De um método de autodefesa. A autodefesa não necessariamente cursa com o quê? Com a prática física em si, mas com a prevenção da criminalidade. Um comportamento Exatamente, de um preventivo. comportamento preventivo. Então, a gente começou a desenvolver esse projeto inicialmente para fornecer treinamento para forças de segurança como Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Federal e outros órgãos de segurança como a própria Guarda Municipal. E a gente foi vendo que existia uma demanda, a população vinha até nós, e a população civil, querendo também esse método de treino. E esse método de treino que ele treina a pessoa para estar preparada para qualquer situação e evitar. E a gente estendeu o projeto para também fornecer consultoria. Então, hoje a gente presta consultoria para condomínios, para prédios e para todas aquelas entidades que queiram realmente ter métodos mais adequados para combater a criminalidade, que a gente vive hoje uma situação de guerra civil não declarada. Né? A gente tem uma taxa de homicídios no Brasil de 30 para cada 100 mil habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é absurdo. E só para comparar, na França, por exemplo, é 1 por 1.000. Exato. E aqui é 30. Quer dizer, a diferença que existe. Né? Exato. A diferença é tão gritante que, inclusive, a gente, comparando com países em guerra, como o Iraque, é maior. Morrem mais pessoas aqui no Brasil. Então, está havendo o quê? Uma chacina contra a população brasileira. Isso é uma coisa que realmente me deixa profundamente revoltado. E eu, como cidadão, como uma pessoa que teve experiência tanto no meio militar como em artes marciais há muitos anos,
eu pensei que a forma que eu encontrei para ajudar a sociedade a se proteger, a se defender melhor dessa bandidagem que está aí e que o poder público se omite de combater. Bom, outro dia... Gustavo, por exemplo, o militar, ele adota muito mais, então, outras técnicas do que, por exemplo, uma arma para se defender. Nós tivemos, semana passada, o caso de um delinquente que invadiu uma linha de trem, enfim, e aí chegou, ele estava com um facão na mão, e aí o policial deu 3 tiros, e aí o policial foi extremamente criticado porque ele disparou os tiros. Então, quer dizer, esse teu treinamento também, ele cria novos comportamentos defensivos para evitar o uso da arma, por exemplo? Com certeza. O policial hoje ele também é uma vítima desse caos que a gente vive, né? Porque o policial hoje, ele dentro dessa inversão de valores que se vive, ele é colocado como um bandido. Né? Então, é uma coisa que realmente é lamentável. Tem uma entidade, inclusive, aí que faz a estatística de pessoas que foram mortas pelos militares, pelos soldados. Agora, não se dá a estatística de soldados que foram mortos pela criminalidade. Exato, Quer dizer, então aí tu mostra como a sociedade está vendo isso aí. Aliás, parte da sociedade quer distorcer as coisas. Exato. Em favor de quê? Da bandidagem. Da bandidagem. Então, isso é muito preocupante, esses setores, tanto da mídia como da política, que tentam o quê? Proteger o bandido e não o policial. Pois bem, eu me coloco sempre à disposição e ao lado do policial. Então, o nosso serviço, o nosso sistema, ele exatamente ajuda o policial nesse aspecto. Ele dá mais condição e recurso para o policial se defender e garantir a sua integridade física e de uma forma que não comprometa a sua atuação no que tange a sua atuação como policial. Então, hoje, tudo que o policial vai utilizar como legítima defesa pode ser mal interpretado. Então, o nosso treinamento, ele dá esse recurso ao policial. Até porque a gente sabe que o Estado não investe no treinamento policial, o policial é que tem que investir no seu treinamento. Não é o governo que financia treinamentos policial, que é um absurdo. Então, hoje não se dá estrutura nenhuma para o policial trabalhar, nem para a brigada, nem para a Polícia Civil, nem até a Polícia Federal, que ainda está melhor, mas já esse tema a gente estava vendo semana passada, o governo assinando o corte de recursos da Polícia Federal. Curiosamente, agora, nesse momento que a Lava Jato está fortalecendo. Questão ideológica, Exato. partidária ideológica. Exato. Inclusive, tem a ideia de soltar alguns bandidos aí para liberar as cadeias, né? Pois o que é um absurdo. Ou seja, a gente realmente vai deixar a população agora à mercê de bandidos. Para vocês verem uma ideia, a Zero Hora publicou nessa semana uma estatística sobre a evolução do contingente da Brigada Militar. 1983, me lembro bem que foi um ano que eu comecei a trabalhar com o governador que estava assumindo naquela época, o Jair Soares. Tinha 22 mil brigadianos, 22 mil e poucos. Sabe quantos tem hoje? 21 mil. 20.400. Quer dizer, tem menos soldado da Brigada Militar, menos contingente da Brigada do que tinha lá em 83. Exato. Há 32 anos. Sim. Quer dizer, a população, a complexidade, a violência, quer dizer, a necessidade de mais policial cresceu exorbitantemente. E, no entanto, se reduziu o contingente da Brigada Militar. Isso também é um fator de prioridade dos governos. Mas aí faço um parêntese para dizer sempre aquilo que eu defendi aqui. Ou seja, a Veja publicou uma reportagem outro dia com um instituto de grande circulação, instituto de respeitabilidade do país, colocando os estados mais desenvolvidos em todos os indicadores, sobretudo humanos e econômicos. O Rio Grande do Sul está lá embaixo. Sabe quais os 2 estados que estão hoje líderes em termos de qualidade de vida, de prevenção, isso, e todas as coisas de saúde, todos os indicadores sociais e humanitários? Paraná e Santa Catarina. Coincidentemente, esses 2 estados nunca foram governados pelo PT. Será que não tem nada a ver isso? Realmente o que tu falasse agora, Silvio, tem muita propriedade, porque realmente eu tenho experiência, eu me criei tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, e eu pude constatar o que era o Rio Grande do Sul e o que era Santa Catarina na década de 80. 2 governos do PT aqui empataram o Rio Grande do Sul. Eu concordo plenamente. 2 governos, e o gaúcho... Tem que parar de acreditar nessas ideologias furadas. Esse modelo a toda a terra não somos modelo, nós somos modelo de desestruturação, modelo negativo. Então, o gaúcho, que eu achei que lá no primeiro governo, que levaram a Ford aqui, fizeram o que quiseram, aparelharam o Estado, que o gaúcho tinha aprendido. Mas aí o gaúcho voltou e elegeu o Tarso Genro, que foi pior ainda. E sabia que ia acontecer. Então, nós estamos ajudando a destruir o Estado e destruir o Brasil. Perfeitamente, é exatamente isso que o gaúcho tem que se conscientizar, que esse modelo é um modelo ultrapassado, que não deu certo em nenhum lugar do mundo. E por que vai dar certo aqui? Não só não vai dar certo, como não deu certo. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado.
está quebrado e falido. E o Brasil muito também tem essa participação. Gustavo, me diz uma coisa, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que é de condomínio, seja comercial ou habitacional e tal, e é importante porque levar, por exemplo, o condomínio para o seu síndico, para os moradores, técnicas, logísticas, estratégias para autodefesa até, defesa do patrimônio, enfim, e autodefesa. Qual é o telefone, como é que ele só pode fazer o contato contigo, mas de repente fazer uma palestra para o pessoal, para alertar, porque nós temos que também ter a autodefesa, né? Está preparado para isso, né? A autodefesa, ela engloba, quando a gente fala em autodefesa, todo mundo pensa imediatamente o quê? No contato físico, mas não é. Exatamente, a autodefesa, ela preconiza evitar o risco. Situações de risco. Se expor em situações de risco. Exatamente. Então, é muito importante a comunidade, a população cada vez mais ter conhecimento sobre isso, porque o caos do sistema de segurança público é algo que é inquestionável, é uma unanimidade na nossa sociedade constatar isso. Então, cabe a nós, como sociedade, nos mobilizarmos para combater a criminalidade. Então, a gente está disponível para contato através do telefone 51, que é o prefixo de Porto Alegre, 91715752, repito, 91715752. Ou através do meu e-mail, gustavocuria.cidem@gmail.com. E também pode me achar nas redes sociais. E agora aqui no programa. E agora aqui no programa, com muita satisfação. Um abraço novo. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Lili. Prazer estar aqui na companhia de vocês. Obrigado a todos os gaúchos pela audiência. Rápido intervalo e já voltamos.